Bom, vamos lá, vamos começar, tá? Hoje é a nossa última aula aqui oficialmente, tá? Na semana que vem, nós teremos a nossa prova online, tá? A nossa prova online, então, ela vai correr da mesma forma que aconteceu a nossa prova anterior. Então, ela vai ficar disponível lá por 48 horas, tá? Então, ela fica disponível das 19 horas do dia 15, que é segunda-feira que vem, até, passando aí por 48 horas, às 19 horas do dia 17, tá? Ela vai ser da mesma forma da prova do primeiro bimestre. Então, vocês entrando, vocês terão 3 horas para realizar a prova, tá? Depois que começa a contar as 3 horas. Então, fiquem atentos na hora que vocês iniciarem a prova, tá? No período das provas, eu vou estar em bancas de TCC, então eu não vou conseguir estar aqui presente no Teams para tirar dúvidas, mas todo mundo tem meu WhatsApp, tá? Eu já passei para vocês. Então, vocês, se tiverem alguma dúvida com relação à prova, durante esse período, vocês me mandam uma mensagem, tá? Que daí eu vou estar respondendo e tirando qualquer dúvida com relação à prova. Nós, como experiência do semestre passado, a gente sabe que o sistema tem a tendência em dar uma travada no começo. Então, não se apavore. Lembrem que vocês vão ter 48 horas para resolver, tá? Não é necessário que todo mundo entre às 19, tá? Então, fiquem à vontade. Com algumas relações. Prova de segunda chamada, tá? Quem perdeu a primeira prova ou quem perder essa segunda, tá? Será no dia 25, tá? É isso. Dia 25 é a segunda chamada nossa, tá? E os exames vai ser dia 29 e 30, tá? Então, quem não atingir a pontuação, fica por exame no dia 29, tá? O exame vai ter que ser no dia 29, só que o exame ele só vai ficar disponível por 24 horas. Não tem como eu deixar mais, porque tem que lançar essas notas. Então, se alguém, por uma acaso, ficar de exame, fiquem atentos que o exame vai ser, então, dia 29. Vou ver certinho a hora que eu vou lançar o horário da prova de exame, mas daí a gente avisa vocês, tá? Espero que ninguém fique de exame, né? Porque, sejamos bem sinceros, a gente sabe que vocês fazem a prova, a grande maioria aí, faz a prova em grupo, e a gente sabe que rola consulta, tá? Eu não acho ruim, eu já faço uma prova com consulta por causa disso, tá? Não acho ruim, não. Só que uma coisa me deixou muito preocupada essa semana com vocês, com relação à nossa prova, que foi a primeira questão da lista que eu mandei para vocês. Eu não sei o que aconteceu, que eu sei que muita gente copia uma lista da outra, eu não acho que vocês são santos, tá? Porque eu tive aqui, deixa eu pegar a lista aqui, que eu tenho uma folhinha com anotação de tudo que vocês fazem aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 listas iguais, tá? Como que eu sei que essas 11 listas foi igual? Eu não sei quem é que fez inicialmente, tá? E quem os outros 10 que copiaram, mas eu sei que foi copiado porque esse primeiro exercício que era aberto estava completamente sem noção a resposta, tá? Na verdade, nenhuma lista eu achei a resposta correta, tá? E isso me deixou extremamente preocupada, tá? Porque vai ter questões desse tipo na prova e, pelo que eu vi, ninguém sabe responder. Nós fizemos exercícios parecidos com esse já, que foi a parte de gravimetria. Nós tivemos uma lista só com esses exercícios. Vocês fizeram, tá? E agora não fizeram.
e eu quero saber como que vai ser essa prova, tá? Eu não ia resolver esses exercícios, porque eu achei que já estava, já era simples para ser feito, tá? Mas eu estou extremamente preocupado, uma vez que esses 11 pessoas que eu falei que copiaram a lista um do outro, eu não sei quem foi a boa alma aí que jogou em algum grupo e todo mundo copiou, mas a boa alma que fez para os outros copiar saiba que está completamente errado, tá? Não tem bulhufas de ver com a nossa matéria, tá? Então, fiquem atentos. Então, eu não ia fazer resolução desse exercício hoje, mas a gente vai fazer juntos, porque vai ter na prova exercícios de cálculo e, pelo que eu vi, vocês vão zerar essa prova, tá? Não sei. Todas as aulas estão disponíveis para vocês verem. No dia da aula que eu fiz essa correção desses exercícios, até tinha bastante gente online, eu vi o vídeo, tá? A gente consegue olhar ali quem é que estava online no dia. Mas eu não entendi o porquê que vocês não conseguiram resolver, tá? A gente sabe que essa parte de gravimetria é um pouco complexa, mas a gente já tinha visto, gente. Não é porque as aulas estão online que vocês não têm que estudar em casa, tá? Muito pelo contrário. Química analítica já é uma matéria um pouco difícil, a gente sabe disso e sempre diz que tem que ser estudado em casa. Não adianta achar que só sala de aula basta, tá? Mesmo essa aula sendo online, tá? Por isso que sempre, desde o primeiro dia de aula, quando não tinha pandemia, eu sempre falei que eu ia passar uma lista de exercício para ver as dúvidas. Eu passei na época, vocês me entregaram, falaram que tiraram as dúvidas e agora não resolveram. Eu fiquei bem preocupada com vocês, tá? Então, vocês têm uma semana aí, a gente sabe que na prova vocês vão consultar tudo que vocês tiverem direito, tá? A gente não é besta achando que vocês vão fazer sozinho, muito pelo contrário, a gente vai fazer uma prova para que consulte mesmo, né? Mas cálculo não adianta consultar. Eu faço exercício de cálculo, ou vocês vão ter que arrumar alguém que entenda bastante para fazer para vocês, ou vocês vão ter que saber fazer. Porque a prova não adianta decorar ou jogar no Google exercício, não vai ter igual, tá? Então, eu vou fazer o exercício com vocês, mas eu estou bem preocupada. Então, eu joguei aqui porque é mais fácil para a gente conseguir fazer junto, né? Então, ele falava aqui, ó, na aula 3 de prática, foi realizado o procedimento de gravimetria. Com base na massa inicial pesada e sabendo que o cadinho limpo pesava 32,6212 gramas e no final 32,7110 gramas. Qual o rendimento deste processo? Tá? Então, primeira coisa, tirar os dados do nosso problema. Tá? Inicialmente, ele foi pesado sulfato de cobre. Então, sulfato de cobre ele foi pesado a uma massa, como estava no vídeo, 0,2346 gramas, tá? Que era o que estava no vídeo. Era só isso que vocês tinham que pegar no vídeo, tá? E aí nós tínhamos o nosso cadinho limpo, que pesava, que tá aqui, ó, 32,6512 gramas, e o cadinho, que no final, ele fala, sobrou óxido de cobre, pesava ali, então, 32,7110 gramas, tá? Então, eu consigo, só com esses dados e com a nossa equação aqui, desenvolver e saber a nossa relação. Eu não tenho aqui pela nossa relação que 1 mol de sulfato de cobre formaria 1 mol de carbonato de cobre e 1 mol de carbonato de cobre forma 1 mol de óxido de cobre. Então, eu posso falar
que o mol de sulfato de cobre, ele forma 1 mol de óxido de cobre. Então, eu tenho essa relação aqui. Eu sei a massa de sulfato de cobre e consigo saber a massa do óxido de cobre. Por quê? Aqui eu tenho nosso cadinho limpo e o nosso cadinho com óxido de cobre, tá? Se o nosso cadinho limpo é... Ai, aqui eu digitei errado. 32. Tá? Cadinho limpo, 32, 65, 12 gramas. E o cadinho mais óxido de cobre, 32, 71, 10. Se eu diminuir este por esse, eu não acho só a massa do óxido de cobre. Então, eu vou fazer lá. 32, 71, 10, menos a massa do cadinho limpo, que é 32, 65, 12, tá? A massa do nosso óxido de cobre. Tá? Esqueci uma vírgula aqui. Feito isso, achando a massa do óxido de cobre. Vou fazer um menos o outro. Tá até a calculadora aqui para não ter erro. Menos 32,56, 12. Então, a massa do óxido de cobre é 0,14. Professora. Oi. Não é 32, 65, 12? É. Obrigada. 32, 65, 12. Eu digitei errado aqui. Tá certo. 36, 65, 12. Então, bem provável que aqui também tá errado. Deixa eu fazer a conta novamente. 32,71, 10 menos 32, 65, 12. Isso. Agora fez mais sentido a conta. Então, deu 0,598 gramas, que é, então, a massa do óxido de cobre. Correto? Então, eu consigo agora fazer as nossas relações. Eu tenho aqui alguns dados que eu já peguei prontos, então tem outros que não vai necessitar. Preciso da massa do sulfato de cobre. Massa do sulfato de cobre tá aqui, eu não passei para vocês, porque massa molar eu já tinha aprendido a calcular, e a massa do óxido de cobre tá aqui, a massa molar. E posso fazer as nossas relações estequiométricas. Eu tenho que transformar tudo isso para mol, tanto o sulfato de cobre quanto o óxido de cobre. Então, eu vou fazer duas regras de 3. Vamos começar aqui com o sulfato de cobre, tá? Então, a massa molar do sulfato de cobre que nós temos é 159,61 gramas, está para 1 mol, que é a nossa massa molar. Eu tenho aqui a massa do sulfato de cobre, 0,2346 gramas. Isso aqui vai ser X. Multiplicando cruzado, então, vou fazer 0,2346 vezes 1 dividido por 159,61, que vai dar 0,01417 gramas. Opa, mols. Né? Agora saiu em mols. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para o... Prof. Oi, deu errado? A tua tela não tá aparecendo. Acho que você parou de compartilhar. Da onde você tá fazendo a conta. Deixa eu compartilhar novamente. Vou cortar minha câmera.
Tá aparecendo agora? Sim, agora tá. Então tá bom. Então, a gente achou aqui o número de mols que eu tenho de sulfato de cobre. Eu vou fazer a mesma coisa para o óxido de cobre aqui, para a gente calcular o número de mols dele e depois fazer nossa porcentagem. Então, para o óxido de cobre, eu vou ter lá a massa molar dele, 79,545 gramas, está para 1 mol. Quem fez aí as massas molares, às vezes não pegou com tanta precisão, mas não tem problema, tá? A diferença vai ser mínima. E aí eu sei que eu tenho 0,0598 gramas, vai ser X. Eu vou fazer lá. 0,0598 dividido por 79,545. Então, vai dar um resultado bem pequeno. 0,00075 mols. São 3 zeros. Agora, eu vou fazer a nossa porcentagem. Por quê? Eu não falei que eu tenho a mesma quantidade de sulfato de cobre que eu tinha. Era para ter a mesma quantidade de mols de óxido de cobre. Então, isso aqui eu posso dizer que era para ser a minha concentração do óxido de cobre. Então, esse vai ser nosso 100%. Então, vou fazer nossa regra de 3 aqui embaixo. 0,00147 mols. Isso aqui era para ser 100%, se essa reação fosse completa, tá? E o 0,0075 mols eu vou fazer lá, 0,00075 vezes 100 dividido por 0,00147. Fazendo essa relação, eu chego aqui que o nosso rendimento é de 51,02%. E aí eu chego na nossa resposta final aqui. Então, fiquem atentos com esse tipo de exercício. Tá? Porque eu fiquei meio triste que ninguém conseguiu responder. Tem alguma dúvida com esses exercícios de gravimetria, gente? As relações de equação aqui eu vou disponibilizar na prova, tá? Então, vai ser praticamente esse exercício. Eu vou ter as equações para saber a relação, por exemplo, aqui, que eu tenho um sulfato de cobre faz um óxido de cobre, tá? E aí o resto é interpretação. Professor, isso aí que você falou, como que eu vou saber qual que faz qual, entendeu? Como assim? O seu SO4. Sulfato de cobre, como que a gente sabe que virou óxido? Isso. No caso ali, no vídeo ele falava, tá? Por isso que eu não especifiquei aqui, tá? Mas normalmente ele é especificado. Deixa eu achar a lista de exercício aqui que a gente falou sobre isso. Ok. Onde a gente vou mostrar alguns exemplos. Agora isso é difícil de achar. Pegar no portal de vocês é mais fácil.
Tem tanto arquivo aqui que me perco. Porque na lista que eu passei para vocês de gravimetria, ele tinha lá alguns exemplos. Deixa eu ver uma coisa. Achei. Aqui, ó. Achei a lista que eu tinha passado para vocês anteriormente, tá? Aonde, por exemplo, o exercício 5, ele é bem parecido, tá? Na época eu lembro que eu resolvi ele com vocês. Ó, o cálcio presente em uma amostra de 200 ml de água natural foi determinada pela precipitação com o cátion, oxalato de cálcio, tá? O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com massa 26,6002 quando vazio. Então, esse é o cadinho vazio, tá? A massa do cadinho mais o óxido de cálcio é de 26,7134. E eu quero a concentração do cálcio, tá? Deixa eu ver que acho que eu tenho até a resolução dessa lista de exercício aqui. Resolução. Daí eu mostro para vocês certinho como que foi feita, se ela estiver aqui no computador ainda. Aqui, lista 4. Para vocês verem que o mais difícil, às vezes, é a parte de interpretação. Achei. Então, mesmo exercício que eu acabei de ler. Então, ele fala que eu tinha uma amostra de cálcio, né? Ele fala o cálcio presente na amostra, reagiu com oxalato de cálcio e no final ele formou o óxido de cálcio. O intermediário aqui, gente, não serve para nada, tá? Eu tenho que focar nas duas pontas, no que eu tinha inicialmente e no que eu formei no final. No caso aqui, o cálcio e o óxido de cálcio. Aqui ele dá as massas molares, então a massa molar do cálcio e a massa molar do óxido de cálcio ele também dá, tá? E ele fala que foi pego 200 ml da nossa amostra. As informações do cadinho, igual eu comentei aqui, eu tenho o cadinho vazio e o cadinho com o óxido de cálcio. Eu consigo achar a nossa massa de óxido de cálcio. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Peguei aqui essa massa do óxido de cálcio e transformei ela em números de mols, tá? Vocês nunca podem comparar duas coisas que não sejam mols, tá? Fiquem atentos. Então, eu tinha aqui a massa molar do óxido de cálcio, então 56 gramas está para 1 mol. A massa de óxido de cálcio, então 0,11132 gramas, 11,32 gramas está para X. Achei os números de mols de óxido de cálcio. E aí eu vou ver nas relações estequiométricas. 1 mol de cálcio está para 1 mol de óxido de cálcio. Então, por isso que eu comentei aqui, ó. Que se eu tinha, foi descoberto aqui que eu tinha 0,002 mols de óxido de cálcio, quer dizer que eu tenho essa mesma quantidade, ou seja, 0,002 mols de cálcio, tá? E aí, agora, sabendo o número de mols de cálcio que eu tenho, eu conseguiria saber quantas gramas de cálcio eu tenho oficialmente. Aqui ele pede a concentração, ele não pede a porcentagem igual a gente fez ali, né? Então, ele tem a massa molar do cálcio só, né? E sei o número de mols que eu quero. Então, 40 gramas está para o mol. Como eu falei, eu tinha 0,02
mols de cálcio. Então, coloquei aqui, ó, 0,002 mols e descobri que eu tinha 0,08 gramas do nosso cálcio. Então, eu sei quantas gramas que eu tenho de cálcio. E aí vai ver o que eu estou perguntando. Aqui eu quero a concentração em porcentagem. Essa 0,08 gramas de cálcio, ele tinha em 200 ml de água, porque foi a quantidade de amostras que eu tinha. Se eu tivesse uma amostra ali de 1 litro, seria 0,08 gramas para 1 litro. Se eu tivesse para 10 litros, seria para 10 litros e assim por diante, tá? Então, 0,08 está para 200 ml. Como eu quero porcentagem, então eu quero para 100, tá? Então, 0,08 está para 200 ml, para 100 ml é X. Então, 0,04%, tá? Então, a gente já tinha feito exercícios parecidos com esse. Então, vai ser bem esse estilinho aqui do que a gente já fez anteriormente, que vai cair. Só que, como eu disse, tem que saber fazer. Não adianta esperar cair do céu que vocês não vão conseguir. Tranquilo? Tiraram as dúvidas? Essa semana, eu aconselho vocês, peguem todos os exercícios que a gente fez depois da prova lá, tá? E aí tentem refazer. Todas estão no portal, tá? E todas na aula seguinte eu resolvi as listas, tá? Não tentem fazer. Se vocês não conseguirem, acesse a aula da semana seguinte, tá? Porque toda vez eu comecei a próxima aula resolvendo a lista de exercício. Tentem olhar e caso vocês não consigam, aí vocês me procuram para a gente tirar essas dúvidas, tá? Que, como eu falei, vai ter exercícios na prova desse tipo e vocês vão ter que saber fazer, tá? Não é algo que vocês podem consultar para ver exercícios parecidos, mas nunca vai ter um outro exercício que seja igual, né? Então, por isso que eu bato tanto na tecla que vocês têm que saber fazer. Beleza? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Tá? Como eu comentei na aula passada, a gente tiver alguma dúvida de qualquer coisa, vocês me interrompam aí que a gente vai resolvendo. Eu passei para... A gente vai ter a nossa última prática de hoje, então a nossa última aula geral, tá? Essa aula não é um vídeo, eu que vou fazer a demonstração no aplicativo, tá? Eu solicitei para o corporativo para disponibilizar o aplicativo para vocês, mas ainda não me responderam, então já era. Vocês vão ver eu fazendo só, tá? Coloquei aqui toda a teoria, esse arquivo que vocês estão vendo aí já está no portal. Nós vamos fazer a determinação da acidez do suco de laranja. Então, eu faço toda uma introdução aqui para vocês, todo como é feito o processo, tá? E no final, eu tenho um único exercício que deverá ser feito, tá? Então, tem que assistir a aula, não tem como fazer esse exercício sem assistir a aula que a gente vai fazer agora juntos, tá? Porque aqui, ó, eu falo que a gente vai fazer 10 ml do suco de laranja e é titulado, tá? Acho que tá errado, titulado, tá? Com NaOH 0,1 molar. Com base nos volumes de NaOH utilizado na aula prática, calcule a acidez do suco de laranja, tá? Tenho já a formulinha aqui mostrando qual que vocês vão usar. Lembre lá quando a gente falou de titulação. O número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da base, tá? A gente falou isso em titulação. E lembre que número de mols é concentração vezes o volume, tá? E aí a gente vai ter alguns dados. Por exemplo, o suco de laranja é o nosso ácido. Então, eu vou falar que o lado de cá é o suco de laranja. Opa. E o outro lado é o NaOH.
OH. Então, lado A, suco de laranja, lado B, NaOH, né? A concentração do suco de laranja, eu quero saber. Então, vai ficar em branco aqui, né? O volume do suco de laranja, eu já tenho, que foi usado 10 ml, tá? A concentração da base, 0,1, tá? Mol por litro. E o volume da base é o que a gente vai fazer agora no aplicativo juntos e vai dar os volumes da base, tá? Nós, como toda titulação, ela deve sempre ser feita em triplicado, então nós vamos fazer a titulação 3 vezes, tá? E aí vão ter 3 volumes da base, tá? Só que não é necessário fazer o cálculo 3 vezes. O que eu vou precisar fazer inicialmente? Inicialmente, então, eu preciso fazer a média dos volumes. Então, a gente pegou 3, vai ter 3 volumes da base, vai somar os 3 volumes e dividir por 3, tá? E aí, coloca essa média desse volume ali. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa aula. Então, ó, deixa eu jogar aqui o programa para vocês. É um programa parecidinho que a gente viu semana passada, certo? Então, é bem tranquilinho. Tem aqui a introdução, tudo aquele começo ali antes, eu já faço toda essa parte. A nossa introdução, nosso sumário teórico, onde ele fala a nossa teoria, tá? Toda essa teoria já está ali no papel para vocês acompanharem, tá? E aqui o nosso roteiro de como vai ser feito, mas eu já vi e o que importa é que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos abrir aqui o nosso laboratório. A página não carrega. Deixa eu tentar recarregar aqui. Ai, ai, ai. Recarrega aí. Vamos ver se agora vai. Agora está carregando. Fechou, tá? Nosso laboratório, esse é um laboratório mais completo, como a gente pode ver, tem mais lugares para ir, mas como toda vez a gente entra num laboratório, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os nossos EPIs, tá? Por mais que aqui seja um laboratório virtual, ele está simulando um laboratório real. Então, aqui eu vou colocar nosso jaleco, a nossa luva e o nosso óculos, tá? Então, já coloquei todos os nossos EPIs, fecho o armário e vamos para a nossa bancada, tá? Quais são as vidrarias que eu preciso para realizar, então, a nossa titulação, tá? A primeira vidraria que a gente vai precisar é a nossa bureta, tá? Só que bureta, que é esse equipamento, essa vidraria que eu tenho aqui, essa daqui que vocês estão vendo marcada em vermelho, tá? É uma vidraria que ela nunca fica guardada, ela sempre fica no suporte, na grande maioria das vezes. Porque é uma vidraria extremamente frágil. E dependendo da forma que a gente coloca ela dentro do armário, ela quebra as extremidades. E uma vez que você quebra a extremidade de uma bureta, que é essa daqui, você perde a bureta. Então, ela tem que tomar bastante cuidado. E aí, vamos pegar as outras vidrarias que estão na nossa gaveta, tá?
Então, abrindo nossa gaveta aqui, nós vamos precisar da nossa pipeta. Vamos precisar de um Erlenmeyer e de 2 Beckers, tá? Pegou as nossas vidrarias que nós vamos precisar. O que mais que eu vou precisar? O nosso suco de laranja, ele se encontra nesse becker amarelo. A nossa base, que é o hidróxido de sódio, ela já está preparada. Ela se encontra aqui na concentração de 0,1 mol por litro. Como nós podemos ver aqui, o resto a gente não vai precisar usar. E a gente vai precisar de um indicador, tá? Lembre o que é um indicador, a gente comentou isso em aula teórica. O indicador é um tipo de solução, normalmente um ácido e uma base do tipo fraca, tá? Aonde ela vai ter a mudança de coloração devido à mudança do pH da nossa solução. Então, aqui a gente está usando o indicador de fenolftaleína, tá? Como a gente pode apertar aqui, ó, indicador de fenolftaleína. A fenolftaleína, ela tem coloração incolor quando se encontra em soluções ácidas. Quando termina o ácido e só fica a base, ela fica cor-de-rosa, tá? Então, vamos começar a preparar o nosso titulação, tá? Primeira coisa, pegar o nosso hidróxido de sódio, tá? Pegando o nosso hidróxido de sódio, eu vou colocar ele no becker para facilitar o nosso manuseio, ó. A gente consegue ver aqui na lateral a gente colocando o nosso hidróxido de sódio, porque aqui 50 ml, tá? Então, pegamos o nosso hidróxido de sódio. O nosso hidróxido de sódio agora ele vai para nossa bureta, que é essa daqui, tá? Por que o hidróxido de sódio vai na bureta e não no Erlen, tá? Porque o hidróxido de sódio a gente conhece a concentração. Então, quem a gente conhece a concentração, vai sempre na bureta. Quem eu não conheço a concentração, eu coloco no Erlen, tá? A única exceção que isso não ocorre é na padronização que eu tenho o inverso. Tá? Então, ó, coloquei aqui que vocês viram que diminuíram o nível do becker. E se eu pegar a nossa bureta e ver a graduação dela, a gente repara aqui na lateral esquerda que ele está até o máximo, beleza? Então, enchemos a nossa bureta aqui. Vamos botar o becker aqui. Beleza, nossa bureta já está com a nossa concentração conhecida aqui. Vou pôr o nosso suco de laranja. Ah, quanto eu sei de suco de laranja que eu vou colocar, tá? Quando a gente não sabe a nossa amostra, a gente não tem noção de quanto que a gente vai colocar, a gente faz uma pré-titulação. Ou seja, pega lá em torno de 1 ml nossa amostra e faz uma titulação exploratória, né? A gente vai titular para depois saber mais ou menos o quanto pegar. Aqui, como a gente já sabe, eu vou pegar sempre eu vou pegar já os 10 ml, porque a gente já sabe quanto tem que pegar. Então, eu coloco num becker, para daí eu colocar no nosso Erlenmeyer. Por que eu simplesmente não coloco no Erlen, tá? Porque eu preciso medir certinho esses 10 ml, tá? Qual que é a melhor forma de medir um volume? É pela nossa pipeta, tá? Como a gente pipeta... Por que a gente usa a pipeta? Então, é onde tem o volume mais preciso. Então, eu conectei a nossa pipeta aqui, a nossa pera, e vou pipetar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é esvaziar a nossa pera, como a gente viu aqui, ó, ela tá vazia. E aí eu vou succionar. Então, eu vou subir com o nosso líquido, aplico aqui na válvula S, a gente vê o nosso líquido subindo pela nossa
nossa pipeta aí, ó. O líquido subindo, subindo. Até a gente atingir o menisco. A gente repara que é uma pipeta de 10 ml, né? Que tá aí marcado. Então, eu vou subir até atingir o nosso menisco. Ó, atingiu o nosso menisco. Ele já para ali, tá? Vou transferir a nossa pipeta para o nosso Erlen, tá? E aí eu vou depositar. E a válvula E ali onde ela vai liberar o nosso líquido. Então aí eu tenho certeza que eu peguei apenas 10 ml do nosso suco de laranja, tá? Até o finalzinho, não pode deixar nada. Essa pontinha normalmente ela é meio dificilzinho de sair, você continua sempre pipetando. Então, vou tirar então a nossa pipeta dali de cima. Beleza. Colocamos aqui a nossa amostra. É aconselhável sempre você colocar um pouco de água, tá? A água que ele pede pegar pela proveta. Poderia já colocar direto, tá? Uma vez de que a quantidade de água ela não interfere muito, tá? Porque a quantidade de ácido que vai estar ali é a mesma, a água não vai influenciar. Então aqui eu vou pegar pela proveta, que é como o programa pede, né? Não posso direto. Então não existe uma quantidade exata, vou colocar aqui os 50 ml, tá? E essa água aqui eu vou colocar no nosso Erlenmeyer. Coloquei então os 50 ml de água aqui, tá? Uma coisa que falta no nosso Erlenmeyer é o nosso indicador. Senão eu vou adicionando NaOH e eu não vou ter como saber até onde que coloca, tá? Eu vou pegar o nosso indicador, colocar sobre o Erlen e gotejar ali dentro. Opa! Vou colocar sobre o Erlen. Normalmente, umas 2 a 3 gotas é suficiente. Deve ter descido. E agora, deixa eu colocar isso aqui na mesa. E aí sim eu começo a nossa titulação, tá? Coloco sob a bureta. Deixa eu aproximar. Ó, a nossa bureta, eu vou abrir ela e vou ficar de olho nessa mudança de coloração, certo? Sempre ficando atento para assim que mudar a coloração, nós fecharmos a válvula. Repare que conforme eu vou adicionando, aqui no canto esquerdo, vocês vão vendo a descida do volume, tá? Sempre que for feita uma titulação, eu tenho que chacoalhar o Erlenmeyer, assim como mostra ali, para essa solução estar sempre homogênea. E de olho sempre na nossa solução para ver, então, essa mudança de coloração que nós temos. Então, tá amarelinho ali do suco de laranja. Assim que ele ficar rosa, nós vamos fechar a válvula.
titulação é um pouco de paciência que nós temos. O processo de titulação é um processo relativamente simples para ser feito, para a quantificação de uma solução, porém é um processo extremamente preciso, só que tem que ter um pouco de paciência, um pouco de costume, né? Não pode adicionar de uma vez, tem que ser de forma lenta. Já era para ter mudado dessa coloração. Tô achando que o indicador não foi ali eu colocando, gente. Só pode. A coloração não mudou. Hoje à tarde mudava em torno de 10. Vocês veem que isso acontece nas práticas também. Aqui a gente não consegue ver certinho se o indicador foi colocado, parece que não foi, porque já era para ter mudado a nossa coloração. Vamos fazer um teste? Vou recolocar o indicador aqui para ver se ele muda de coloração. Mudou de coloração, ou seja, a hora que eu mandei colocar o indicador, ele simplesmente não colocou. Então, descarta-se isso, tá? Porque o indicador não estava sendo colocado na hora exata. Isso acontece, tá? Isso acontece bastante em laboratório. Então, o que a gente faz? Começa do começo, ó, solução esvaziada. De novo, eu volto aqui, pego os 10 ml de suco. Esvazia sempre nossa pera, garanto. Sobe. Vou colocar ela sobre o nosso Erling, que tá vazio. Bom, vamos tudo. O indicador, garantir que ele vai cair dessa vez, né? Bom, aparentemente pingou agora, né? Vou tentar se eu consigo pingar mais. Olha, pingou mais uma gota. Agora deve ir. Como eu falei, a água ela não é necessária, tá? Coloca-se o quanto quiser, mas vamos fazer sem colocar água. Só que a gente tem que lembrar uma coisa importante. A nossa bureta ela não está no zero, tá? Ela tá ali no meio, eu tenho que pôr ela
no zero. Eu sempre sai a partir do zero. Então, eu já tenho um pouco de hidróxido de sódio nesse becker, tá? Então, eu vou mover ele para a bureta. Indo lá, a gente consegue ver isso. Opa. E eu consigo despejar o conteúdo. Atingiu a nossa... Colocou o becker, mas ele não encheu tudo, ou seja, eu volto o becker para a mesa, coloco o hidróxido de sódio. Coloquei, ele já para um tanto e confere na bureta aí se ele tá no zero. Aí sim eu consigo fazer a nossa titulação. Agora eu acredito que vai dar certo. Como eu comentei, a água aqui, ela é opcional, tá? Então eu posso vir aqui e abrir a nossa bureta. Fazia isso aqui. Vazio. Apertei algum botão errado e esvazio. Isso é chato. Vou colocar de novo. Isso em laboratório é bem mais fácil, gente. Pronto, agora acho que deu certo. Então, agora vai dar certo. Abrir a válvula. Não desce, não.
Gente, eu acho que esse programa tá meio louco, sabia? Ali aberto, teoricamente descendo o NaOH, mas não tá aparecendo. O indicador, ele não muda de coloração. Hoje à tarde ele funcionava, agora não sei por que não está funcionando. Aí, mudou. Só que o volume não alterou. Eu já não sei o que mais está acontecendo com esse programa. Sinceramente, eu não sei. Como eu disse, hoje à tarde ele funcionou. Mas acredito que deu para vocês terem uma noção do que seria esse processo de titulação, tá? E aí vamos supor aqui um volume de gasto de NaOH. É claro que aqui, como não apareceu isso, vocês vão ter que acreditar no valor que deu hoje à tarde comigo, tá? Porque pelo jeito o programa não está sobrecarregado, o que for, ele não está aparecendo, tá? Então vamos colocar aí 3 valores de NaOH para depois vocês calcularem. Então vamos colocar 11,2 ml, 10,7 ml e 9,8 ml, tá? O programa está bem doidinho aqui, então eu não vou ficar doidando. Então, vocês vão fazer a média desses 3 volumes. Então, o volume 1 é 11,2 ml, o volume 2, 10,7 ml, e o volume 3, sendo igual, então, 9,8 ml. Vamos fazer a média desses 3 volumes e colocar aqui no volume médio, achando então o que a gente quer, que é a nossa concentração do nosso ácido. Tá bem tranquilo agora, já fiz boa parte para vocês, né? Então, vamos somar esses 3 valores aqui, dividir por 3. O resultado, vocês vão multiplicar por 0,1 e dividir depois por 10, obter então a nossa resposta. Alguma dúvida com relação ao nosso exercício? Bom, o que a gente tinha para ser visto hoje era isso, que a gente viu que o programa não está muito rodando certo. Vocês viram que ele travou ali várias vezes, não sei o porquê, tá? A gente finaliza nossas aulas, eu estou aqui aberta a tirarem dúvidas com relação à nossa prova, tá? Dúvidas com relação à nossa matéria. A nossa matéria são as aulas gravadas no dia 27, 4, 11, 18 e 25, 1 e 8, tá? Então, são essas aulas do dia 27 de abril até agora, tá? Todas as aulas estão no portal, então vocês têm acesso a todas essas aulas, tá? Estão todas gravadas. E, de novo, eu fico aberto a dúvidas. Se ninguém tiver dúvidas com relação à nossa matéria, para a nossa prova, vocês estão dispensados para ir estudar. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Até mais.